Como podemos ter um reavivamento pessoal? Pastor Aidan Wilson Tozer, 11 de dezembro de 1955. Tenho falado sobre avivamento, embora hesite em usar a palavra. Caiu em mau uso e foi ferido na casa de seus amigos. Mas quero falar sobre como podemos ter um reavivamento pessoal. Você sabe que eu já disse que o avivamento pode ocorrer em um dos 3 níveis. Pode ocorrer em nível pessoal, quando o indivíduo é revivido. Pode ocorrer no nível da igreja, onde toda a igreja fica sob o novo impulso espiritual. Pode ocorrer a nível comunitário, onde a igreja transborda e o impulso dentro da igreja vai para a comunidade. Agora, uma pessoa solitária pode entrar e ter uma revivificação de sua vida espiritual e ter uma onda de poder e uma descida de graça, e pode entrar em uma experiência que é tão maravilhosa, que suas palavras não serão capazes de descrevê-lo, e ainda assim não afetar muito a igreja onde ele está. Isso aconteceu. Indivíduos dentro de igrejas bastante frias foram grandemente reavivados. E, no entanto, isso não se estendeu à igreja porque a igreja resistiu, se opôs, negligenciou ou considerou essa pessoa um fanático ou um extremista. E, em vez disso, isso o expulsa. Agora, uma igreja pode experimentar um despertar. Por outro lado, outros membros da igreja podem pegar fogo por causa deste indivíduo, ou de um número crescente de indivíduos. E toda a igreja é elevada e refrescada. E a geada sai do riacho, e o gelo quebra, e as águas começam a fluir. E, no entanto, isso pode não chegar à comunidade. Frequentemente não consegue se estender além da igreja local. Muitas igrejas locais têm despertares e revigoramentos e momentos de grande graça, mas não vai além da igreja para a comunidade. Mas então, há um reavivamento comunitário, onde isso chega à comunidade e vai de uma igreja para outra, e toda a cidade, todo o bairro é reavivado. Agora, pode ocorrer nessa ordem, o indivíduo estendendo-se à igreja e a igreja estendendo-se à comunidade. Mas nunca poderá reverter-se. Nunca poderá chegar a uma comunidade a menos que haja uma igreja que tenha sido reavivada. E nenhuma igreja jamais foi reavivada até que os indivíduos dessa igreja tenham sido reavivados. Agora, por reavivamento, o que quero dizer? Bem, é melhor ensinar por analogia, suponho. É como um homem doente que volta à saúde plena. É como um homem cuja contagem sanguínea está baixa e que mal consegue sair da cama, consegue ficar sentado apenas 1 hora de cada vez e chegar a um lugar onde agora é capaz de sair e jogar, e fazer um dia duro de trabalho e fazer qualquer coisa que tenha que fazer, cheio de saúde. Pois é como uma bateria fraca que mal consegue ligar o motor, sendo levada para uma recarga, e chega a um lugar onde está simplesmente fervendo de energia, e onde um lampejo de energia sairá dela na menor ocasião. Agora, isso é ser um cristão que foi reavivado, que recebeu uma nova onda de poder de Deus. Tínhamos alguns por aqui, e eu os encontro ocasionalmente aqui de novo, e você sabe o que quero dizer. Agora, isso só pode acontecer com o indivíduo. Isso não pode acontecer com uma igreja. Isso não pode acontecer com uma massa. Isso só pode acontecer com o indivíduo. Meus irmãos, há algumas coisas que só podem acontecer a um indivíduo. Por exemplo, o nascimento só pode acontecer sozinho para cada indivíduo, como se não houvesse outro indivíduo no mundo. As estatísticas podem dizer bem, 150 bebês nasceram nesta cidade, nesta pequena cidade, no ano passado. Mas lembre-se de que você não pode e não ousa ser vítima de estatísticas e pensar em 150 bebês nascendo em massa como se fosse um ato só. Não. Havia 150 deles. Cada nascimento foi tão único, singular, peculiar e solitário como
Se nunca tivesse havido alguém nascido antes, ou que algum dia voltaria a existir. E mesmo que haja nascimentos múltiplos, gêmeos ou trigêmeos, ainda é o mesmo. Cada indivíduo vem sozinho ao mundo, um indivíduo separado de todo o universo, sozinho. E assim é com a morte. Você só pode morrer sozinho. Acontece um acidente de trem e 50 pessoas morrem em um acidente de trem. 50 pessoas morrem em um acidente de trem. E tudo acontece ao mesmo tempo. E, no entanto, embora morram imediatamente, morrem sozinhos. E embora todos estejam escritos nos jornais como tendo ocorrido no espaço de 1 minuto, eles não morreram juntos, morreram separados separadamente. Cada indivíduo saiu sozinho ao encontro de seu Deus. Então, no Pentecostes, havia 120 pessoas no cenáculo, e de repente o lugar foi abalado e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso soa como se fosse uma coisa em massa, mas a Escritura diz que apareceram-lhes línguas repartidas como se fossem de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Eles só poderiam ser cheios do Espírito Santo separadamente. 10 homens não podem ser cheios do Espírito Santo como um ato de Deus. Eles podem ser preenchidos simultaneamente. Como podem ter nascido 10 bebês enquanto estou falando aqui, mas cada nascimento foi sozinho, pode ter havido 100 pessoas morrendo enquanto estou falando com você, mas cada morte foi sozinha. E assim, o Espírito Santo cai sobre 75 pessoas, como aconteceu em Düsseldorf em 1727 para os morávios, mas cada um recebeu por si mesmo. Agora, quero deixar isso bem claro, porque é importante pensarmos corretamente sobre isso, que não existe uma igreja abstrata. Imaginamos que há uma igreja abstrata em algum lugar, uma espécie de extrato confuso da igreja, e o Espírito pode vir sobre ela sem que os indivíduos sejam ajudados. Não, meu irmão. O Espírito Santo só pode cair sobre indivíduos, sobre pessoas, só isso. Não existe igreja mística que possa ser abençoada sem que os membros da igreja sejam tocados. Não. Oramos, Senhor, abençoe tua igreja mística, e imaginamos, projetamos uma igreja a partir, entre os indivíduos, de uma igreja ideal pela qual Cristo morreu. E ninguém recebe ajuda e dizemos, bem, Deus está derramando seu Espírito sobre sua igreja. Deus não pode derramar seu Espírito sobre sua igreja, exceto quando ele o derrama sobre indivíduos dentro da igreja. O Espírito Santo sentou-se sobre cada um deles. E então ele se assentará sobre cada um de nós. Se ele alguma vez vier, a igreja. Esta igreja é apenas o que os membros individuais são, nem um pouco melhor. Se Deus tivesse alguns testes de QI ou testes espirituais, por meio dos quais ele pudesse nos testar, ou se ele tivesse alguma maneira de medir nosso pulso espiritual, então poderíamos somar tudo e dividir por nossos membros e obter a média. Mas a igreja seria o que a média é. Lembre-se sempre de que a média de muitos indivíduos constituirá o que a igreja é, pois a igreja é composta pelo indivíduo. Agora a alma solitária pode ser revivida. Estou tão feliz em poder te dizer isso. Deus pode enviar ondas de glória, poder e vida, uma nova aceleração para o indivíduo solitário, aquele indivíduo solitário, como escreveu um homem. Quer alguém o faça, receba ou não. Não espere e diga, eu gostaria de ver nossa igreja abençoada, e então, espero que quando a igreja for abençoada, você será abençoado. Meu amigo, a igreja nunca poderá ser abençoada até que você ou outras pessoas sejam abençoadas. E, quer a igreja avance ou não, quer desanime, retroceda e se torne liberal, você pode ser abençoado como indivíduo. E nem todos nós juntos podemos impedir que você seja abençoado. E você pode ser abençoado ou não. Um homem pode ser abençoado sozinho, quer seu pastor ou sua igreja aprovem ou não. Eu pessoalmente sei disso. Quando eu era um jovem com cerca de 18 anos de idade, Deus veio sobre mim de uma maneira maravilhosa e fez coisas maravilhosas por mim, e minha igreja não aprovou isso.
Não era uma igreja da aliança, mas outra. E eles não aprovaram. Na verdade, eles praticamente me disseram que me achavam um pouco radical e que talvez meu quarto fosse melhor do que minha companhia. Não fui expulso, mas fui convidado a não estar por perto com tanta frequência. E eu saí e entrei na aliança. E nunca fui expulso da aliança ainda, embora isso pudesse acontecer. Mas a questão é, meus irmãos, que não importa se a sua igreja crê ou não, você pode ter tudo o que Deus tem para você como indivíduo. E se sua esposa concordará com você ou não, ou se seu marido, seu pai, sua mãe ou seu amigo, se eles concordarão ou não, isso não faz a menor diferença. Deus sempre está pronto para ajudar o indivíduo solitário. E a história do Antigo Testamento era a história de indivíduos solitários encontrando Deus, homens solitários, mulheres solitárias encontrando Deus. A história do avivamento ao longo dos anos tem sido a história de homens solitários que encontram Deus, sair e encontrar Deus sozinho. Às vezes iam para os seus quartos, às vezes para os porões das igrejas, às vezes para as cavernas, às vezes para debaixo das árvores e às vezes para os palheiros. Mas um ou dois ou três, ou apenas um, encontraram Deus e então prosseguiu a partir daí. Eu digo que você pode ser abençoado e ainda assim não ter avivamento em sua igreja se os demais resistirem, mas você pode ser abençoado mesmo assim. Nunca desista do nível geral e morto de espiritualidade em qualquer igreja, seja esta ou qualquer outra igreja. Você diz, pela graça de Deus, serei o que deveria ser de qualquer maneira. Agora, como? Essa é a grande questão. Como? Como posso ter um reavivamento pessoal? Bem, você quer fazer algumas anotações sobre isso? Algum de vocês? Deixe-me dar-lhe, tentarei ser breve, mas darei o tempo que achar necessário. Em primeiro lugar, coloque seu rosto como uma pedra para que você possa ter uma transformação em toda a sua vida. Experimentadores fracos já estão marcados pela derrota. Eles já têm o rótulo da derrota sobre eles. O provador, o experimentador, o sujeito fraco que experimenta, como o Senhor flexível que diz, eu irei. E então o primeiro problema que ele encontra diz, eu não vou ir. Você definiu seu rosto como uma pedra. Um arado que vai cortar a grama precisa ter um nariz afiado. E um cristão, se quiser ir contra todas as correntes e desvios do mundo, ele também precisa ter o nosso nariz duro. Ele tem que se firmar como uma pedra e dizer, independentemente do que os outros façam, pela graça de Deus, eu quero tudo o que o Novo Testamento tem para mim. Depois, em segundo lugar, coloque seu coração em Jesus Cristo e vá até Ele, onde quer que isso o leve. Vá a Jesus, onde quer que Ele o leve. Aonde quer que você leve, vá até Jesus. De onde quer que isso o leve, vá direto, vá para Jesus. Não no céu, mas aqui embaixo na terra. Vá para Jesus. E quem quer que você deva ignorar, e qualquer que seja o custo, coloque seu rosto como uma pedra para ser tudo o que Deus quer que você faça. E então vá direto para Jesus. E quem estiver no seu caminho, não dê atenção a eles. Sempre agradecerei a Deus por Ele ter colocado aquela passagem na Bíblia onde o cego dizia, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E seus próprios discípulos, em seus casacos de diácono, eles foram e disseram sim. Isso não é feito nas igrejas. Fique quieto. E a Escritura diz que ele chorou ainda mais por causa disso. Em vez de isso, desencorajá-lo, isso o motivou a gritar mais alto. E o Senhor o ouviu e se virou e disse, o que você quer? Ele disse, eu quero ser curado. Ele disse, ok, aqui, você entendeu. E ele saiu como um homem curado com a visão porque teve a ousadia de não prestar atenção aos cronometristas e árbitros que mantinham as pessoas longe de Jesus Cristo, o Senhor. Abri novamente e li uma ou duas páginas, apenas mais ou menos pelo estilo do que qualquer outra coisa.
Mas você não pode ler Bunyan por muito tempo apenas pelo estilo. Foi a história de Christian e como ele leu aquele livro que o colocou em apuros, você sabe. Ele disse, descobri neste livro que estou morando na cidade da destruição e que o fogo vai cair sobre nós e que existe um lar celestial. E ele começou. Ele estava tão angustiado antes de começar que finalmente deu a notícia à esposa e aos filhos. E ele disse, minha querida esposa e vocês, os filhos das minhas entranhas, a velha maneira inglesa de dizer, estou em uma condição terrível, horrível. Bem, eles disseram, papai, nós sabemos o que há de errado com você. Você está apenas cansado. Então, eles o colocaram na cama e na manhã seguinte ele se levantou e disseram, como você está? Se sentindo, papai? Ele disse, pior do que nunca. Nunca preguei o olho. Ele disse, não poderia esquecer que vivemos na cidade da destruição. Pois bem, Bunyan diz que quando descobriram que não podiam simplesmente acalmá-lo e consolá-lo, você sabe, e dar um tapinha nas costas dele e dizer, agora vá para a cama e durma. Porque eles começaram a ser duros e rudes com ele. Quando isso não funcionou, eles começaram a ridicularizá-lo. E então, quando ele não desistiu do desprezo deles, eles o ignoraram. Pensei que enquanto lia, escrevi isso. É assim que eles o fazem. Primeiro, eles acalmam você, dão tapinhas nas suas costas e dizem que você está animado. E depois disso, eles usam palavras duras com você e dizem que você se acha melhor do que as outras pessoas. Então, quando isso não funciona, eles zombam de você e começam a tirar sarro. E quando isso não funciona, eles ignoram você. É exatamente assim que acontece, irmão. E se você decidir em seu coração que irá seguir em frente com Deus e encontrá-lo e a si mesmo sozinho, e ter uma nova e revigorante vinda de Deus, e se livrar das velhas cracas e dos velhos pesos e obstáculos, e voltar com novos saúde espiritual que você nunca teve antes, você encontrará algumas pessoas que dirão, bem, você está animado, você permitiu que aquele homem, Tozer, provocasse você. Então, quando você não parar, eles começarão a ser duros com você. Então, quando isso não funcionar, eles zombarão de você. Eles irão ignorá-lo. Bunyan disse que quando tratavam o cristão dessa maneira, ele saía sozinho e tinha um longo período de oração. Você sabe, essa é a maneira de lidar com isso, irmão. Bem, terceiro agora. Pegue este terceiro. Exponha sua vida ao seu exame. O problema conosco é que nos mantemos totalmente encobertos. Cobrimos nossos corações. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Aquele que cobre a sua lepra não a sarará. Ele então cobre suas doenças e não será livrado, mas habitualmente nos cobrimos. Eu digo, exponha toda a sua vida a Jesus Cristo. Exponha em oração, exponha-se nas Escrituras, exponha seu coração em obediência, exponha-o pela confissão, exponha-o por restituição. Restituição, palavra esquecida, palavra que ninguém mais usa, seguiu o caminho de toda a terra. Por que não podemos pensar em outro? Mas ainda está na Bíblia, restituição. Acerte-se com as pessoas, irmãos e irmãs, e será incrível como isso funcionará com você. E então, quarto, faça alguns votos sagrados, deixe-me dar a eles. Eu preguei alguns sermões sobre isso há alguns anos, mas deixe-me apenas capturá-los. Faça alguns votos sagrados diante de Deus hoje. Jure nunca possuir nada. Ou seja, jure se livrar daquele monte de lixo infernal que você chama de seus bens. Aquele monte de lixo infernal. Ora, há ratos de matilha no Ocidente, pelo que aprendi, e eles reúnem tudo. Eles saem e trazem tudo, pedacinhos brilhantes. E agora você lê na literatura inglesa sobre a pega, fazendo a mesma coisa. Eles encontram um ninho de pega, encontrarão um espelho e um cabide, e um abotoador de sapato na época em que os usavam, e uma calçadeira, e um pedaço de vidro, e uma moeda de 10 centavos. Eles não podem usá-los, apenas os coletam. É apenas lixo que eles coletaram.
E as pessoas têm a mesma coisa, é o espírito cobiçoso. Então eles juntam em volta tudo isso como se fosse uma pega, todo esse material inútil. Não quero dizer que você deva se livrar dele se puder usá-lo. Não seria inútil se você pudesse usá-lo, não é? Lembre-se disso. Se você sente que é o dono, isso está te arrastando para baixo. Liberte-se da propriedade disso e então Deus permitirá que você o tenha. Liberte-se disso por dentro e Deus permitirá que você tenha isso por fora. Eu disse que não há problema em você entrar no seu automóvel e o Senhor o abençoará. Mas se os automóveis entrarem em você, você estará arruinado. E o mesmo acontece com a sua propriedade e com tudo o que você tem. Faça um voto de nunca possuir nada. Veja que Deus tem isso. Não apenas 1/10. Não imagine nem por um minuto que você mantém registros com Deus dessa maneira. Você tem 90% e Deus tem 10%. Deus tem 100% e permite que você guarde uma certa porcentagem para cuidar de sua família. Mas é tudo de Deus e Deus tem o direito de comandá-lo no momento que Ele quiser. E se há algo que você possui que Deus não pode ter, você nunca poderá ter um avivamento, Senhor. Se há algo que você possui e que Deus não pode ter, você não pode ter Deus. Mas no momento em que Deus sabe que Ele pode ter tudo o que você tem, e você, sempre que Ele quiser, então o Senhor provavelmente permitirá que você fique com isso, mas será abençoado agora em vez de amaldiçoado. Será um balão para te levantar, em vez de uma âncora para te pesar. Então, faça um voto de nunca se defender. Essa é uma pergunta difícil para nós, americanos. Mas se você não fizer isso, eu levei mais pessoas ao capítulo 23 do Êxodo e as ensinei como confiar em Deus e nunca se preocupar com seus inimigos, nem se preocupar com os opositores, nem os inimigos. Se você tentar lutar contra as pessoas, você ficará ensanguentado, machucado e infeliz, e permanecerá pequeno e nunca terá um avivamento. Mas se você deixar Deus lutar por você, você ficará bem. E então, jure nunca difamar um companheiro cristão. Nunca difame um companheiro cristão. Nunca o difame acreditando no mal sobre ele. Nunca o difame espalhando uma notícia maligna sobre ele. E nunca o difame de forma alguma, lembrando-se do seu próprio passado e da sua própria propensão à tentação. Portanto, não vamos difamar nossos irmãos cristãos. Penso que às vezes o Espírito de Deus se fecha e não pode cair sobre nós porque difamamos os nossos irmãos, difamamos alguns cristãos. Agora, como pastor, como membro de um comitê executivo, sou forçado a obedecer a Deus. Se eu sei que um homem tem acusações graves contra a sua vida, sou forçado a proteger a Igreja de Deus desse homem. Mas não devo difamar esse homem ou qualquer outro homem, acreditando em fofocas ou espalhando-as. E então, jure nunca buscar ou aceitar qualquer glória. Oh, como amamos a glória! Se pudéssemos pegar só um pouquinho para nós. Que Deus nos livre disso, irmãos. Ele terá toda a glória, cantamos. Tu terás toda a glória, porque Ele me liberta. E quando isso chegar até nós, que toda a glória é de Deus, será um novo fluxo de poder em nossas vidas. E então, juro, não esperaremos que a tragédia nos leve a Deus. Você sabe, a tragédia pode nunca acontecer. Talvez haja alguns que estão me ouvindo agora e que começaram a sentir frio em seu coração. E então alguma tragédia atingiu você através de sua família. E daquela terrível tragédia e da dor incessante, você levantou seu betel e disse, perdoe-me, Deus, e começou de novo. Mas será sempre assim? Devemos sempre esperar que Deus nos castigue? Devemos sempre ir a Deus com sangramento nas costas? Jure que você não vai esperar que a tragédia o leve a Deus. Na verdade, se algum dia acontecer, tome sua cruz voluntariamente. Deixe-me dar esta ilustração simples e pronto. Muitos anos atrás, quando eu era um pregador muito jovem, preguei em uma cidade chamada Despard, West Virginia.
Despard, na Virgínia Ocidental, era comumente chamada de Folha de Flandres, porque as grandes fábricas de folha de Flandres estavam lá. Era também uma área de mineração de carvão. Entramos em uma pequena e velha estrutura de madeira e fizemos nossas reuniões. E foi uma reunião e tanto, embora não tenha sido o que algumas pessoas pensavam que deveria ter sido. Então algumas pessoas ficaram sobrecarregadas. E naquela reunião estava um mineiro de carvão. Um jovem grande, alto e bonito e sorridente. Pelo que me lembro dele agora, depois desses 30 anos, ele era. E depois que tudo acabou, descobri o que havia acontecido. Ele foi para casa depois de uma reunião uma noite e disse para sua esposa. Ele disse: "Você sabe, nosso povo precisa de Deus. Eles precisam de Deus. Isso não está indo bem e precisamos de Deus. Precisamos de sua ajuda." E ele disse: "Querida, se estiver tudo bem para você, vou tirar folga amanhã e esperar em Deus e orar o dia todo. E penso rápido, embora eu colocasse isso apenas com um ponto de interrogação. Mas ele disse: quero orar o dia todo e esperar em Deus pelo avivamento desta cidade. Então, está tudo bem." Então, em vez de ir trabalhar, aquele sujeito grande se ajoelhou e esperou em Deus com sua Bíblia aberta o dia inteiro. Na manhã seguinte, ele foi para o trabalho. Ele trabalhou na bebida. Agora, a bebida é uma palavra que muitos não conhecem. Ele trabalhava na bebida, onde carrinhos traziam o carvão. O mais pesado puxado à luz se esvazia, você sabe. E ele estava trabalhando naquela bebida e de repente algo deu errado e vários carros saíram da pista, bateram e se estilhaçaram. Eram carros de madeira antiquados e estilhaçados. E um pedaço grande e irregular de lascas, afiado como uma adaga na ponta, rasgou sua coxa e cortou uma das grandes veias ali. E lá estava ele, deitado sobre a escória, no carvão e a terra, esse sujeito enorme e lindo, com cerca de 27 anos de idade, e sangrou até a morte. No dia anterior, ele havia passado o dia todo com Deus. E isso me pareceu uma mensagem do céu. E desde então pensei: querido Deus, como seria maravilhoso passar seu último dia sozinho, contigo em oração. Agora ele não poderia continuar. Ele tinha que trabalhar e sustentar sua família, é claro. Mas não era maravilhoso que ele estivesse suficientemente próximo de Deus para poder carregar um fardo? E um dia antes de morrer, ele passou o dia todo com Deus. Você não pode passar o dia todo com Deus, irmão, e não estar pronto para ir para o céu no dia seguinte. Ele estava pronto para ir. Agora não me pergunte por que Deus levou este querido homem embora. Eu não sei disso. Deus nunca me permitiu olhar por cima do ombro para seu plano secreto. Só sei que no decorrer das coisas, facilmente, ele poderia ter morrido de qualquer maneira. Mas suponhamos que naquele dia, digamos quarta-feira, suponhamos que quando o Espírito de Deus o exortou a passar um dia em oração pela sua própria alma e pela sua igreja, suponhamos que ele fosse ganancioso demais por dinheiro para ouvir. Suponhamos que ele estivesse com muito frio para ouvir ou muito longe. Suponhamos que ele fosse como alguns de nós, seguindo a rotina e não conseguindo ouvir Deus. Ele teria morrido de bebedeira no dia seguinte. Tudo bem, mas... que diferença! Talvez Deus esteja chamando alguns de vocês para fazer algo extraordinário. Algo fora do comum, algo que não aparece no calendário ou no relógio, algo para reavivar a sua própria alma. Deus pode estar chamando você para fazer algo radical e extremo pela sua própria alma. Espero que você não esteja tão longe a ponto de não ouvi-lo. Espero que o amor ao dinheiro e que os prazeres do mundo não sejam tão grandes a ponto de você não o ouvir. Irmão, a coisa mais importante do mundo não é morrer amanhã ou viver 100 anos. A maior coisa no mundo é: posso ouvir Deus falando comigo agora? Isso é o que conta. Vocês ouvem Deus dizendo alguma coisa para vocês, meus amigos. Você pode ter um avivamento, quer o resto de nós o consiga ou não.
quer você o aceite ou não, nesta ou em qualquer outra igreja. Não há razão para que você não possa se firmar como uma pedra e seguir em direção a Jesus Cristo, onde quer que Ele o leve. E quando você o encontrar, você encontrará com portas de misericórdia. Você encontrará óleo derramado do trono acima. Você encontrará uma vida maravilhosamente nova e revivida para você, só para você. E depois disso, cabe a Deus e a você decidir o que fazer com o que você tem. Mas maravilhosamente, isso pode ser seu agora. Espero que você possa ouvi-lo falar. Ó Deus, tu sabes, o mundo está girando. O tempo está diminuindo e se esgotando. As crianças estão a tornar-se jovens, e os jovens a tornar-se na meia-idade, e os de meia-idade estão a envelhecer e a morrer. E tu disseste redimir o tempo, pois os dias são maus. Senhor, por favor, não nos deixe falhar aqui. Senhor, tu queres que sejamos reavivados novamente. Tu queres reviver teu povo, Senhor, pessoas individuais. E então, se um grande número de pessoas individuais puderem se unir, então a igreja será reavivada. Deus, reavive teu povo. Conceda, Senhor, para ajudar. Agora, enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, queridos, só mais um minuto de oração. Quem dirá, Sr. Tozer, por favor, ore por mim, para que eu possa ter em minha alma solitária, sozinho, separado de minha relação com os outros, se eu puder ter um novo influxo do poder, da pureza e da graça de Deus, para que eu possa ser uma alma revivida, ore por mim. Você levantaria sua mão? Deus o abençoe. Deus o abençoe. Amém.